Vamos para o nosso fechamento do mercado de hoje, sempre de olhos melhores oportunidades neste fechamento. Temos aqui no nosso radar as ações da Vale, negociando a R$ 58,70. Hoje foi realizado o Investor Day, tá? Vamos falar um pouco disso, vamos entender se há uma oportunidade. Também temos atualizações sobre os dividendos dos próximos anos e também do extraordinário, tá bom? Olhando para este slide, confortáveis com a nossa meta atual de dívida líquida expandida. E a faixa de dívida líquida expandida até 20 bi de dólares, tá? Permanecendo um comprometimento com a política de dividendos e olhando para o extraordinário. Então, de olho nisso, a Vale tem por prática pagar 3 vezes por ano, no final do ano o extraordinário. E no caso, a gente está com uma nova regra aí, que é a parte da dívida líquida expandida, tá? Então, vamos falar sobre isso, vamos olhar para as oportunidades, também olhar aqui o que ela diz e se tem aí algum movimento que podemos observar antes mesmo do mercado. Já adianta a vocês que, neste momento, o mercado ele recua 1%, então tem uma hora para nossa bolsa de valores aqui fechar. Então, 1% de queda e neste momento estamos aí, negociando em um suporte interessantíssimo e muito próximo do valuation. E também a gente vai fazer pela relatividade, olhar o minério de ferro junto com o Vale e também o Benjamin Guarra aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. A XP, ela rebaixa a recomendação da Vale e o Itaú, ele está de olho aqui em algo que chama atenção neste Investor Day, tá? Então, de olho nisso. Caso você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se você gostar do conteúdo no final do vídeo, se inscreva. Já me deixe aí nos comentários o que você está fazendo neste exato momento para ajudar a divulgação deste conteúdo. Tá lavando a louça, tá indo para casa, tá fazendo um cardio, o que você tá fazendo, hein? Vamos falar da Vale porque também temos o nosso dividendo em aberto, né? A Vale negocia hoje a 58,70, um preço sobre lucro de 5,5 anos, coloquei a Rio Tinto para a gente comparar aqui, e um preço-valor patrimonial de 1,2. Um dividend yield interessante, de 8% para diversificação da carteira, né? Porque uma carteira é uma carteira saudável quando você tem todos os ativos. Então, Silas, eu gosto só de financeiro. Ok, uma crise financeira vai sofrer muito. Eu gosto só de minério de ferro. Ok, se a China sofrer, você vai sofrer muito. Então tem que ter um percentual definido aí em cada um desses setores, tá bom? Então de olho nisso. Agora a gente olha um pouquinho da rentabilidade, se ela foi uma ação que trouxe uma rentabilidade para os seus acionistas, nos últimos 10 anos, 415%. E se a gente pode até comparar com renda fixa não pega isso aqui não, hein? Então, por isso, a renda variável, as ações, ela é muito ali para quem entende, para quem gosta, para quem também tem estômago, né, para ficar negativo aí e ver o patrimônio também ficar vermelho, é muito interessante, porque no longo prazo não tem erro, 415% de retorno nos últimos 10 anos. O preço justo de Vale está negociando aí R$ 104,00, utilizando essa fórmula aqui do Guarra, tá? Então, hoje negocia R$ 58,00, então na margem de segurança que eu utilizo nessa fórmula, tá bem interessante também. Utilizando a relatividade, utilizando os últimos anos, a gente tem o preço sobre lucro de Vale negociando uma média de 12, tá? E neste momento 5, mostra desconto. A gente tem o valor patrimonial também, na mesma pegada de 2017, onde estávamos voltando de uma crise, tanto de minério de ferro, porque quando você olha aqui, para o minério de ferro em 2015, chegou aí praticamente uma cotação de 20 dólares, 21 dólares, tá? Então é interessante olhar para isso, olhar para as oportunidades. Então, neste momento, o preço-valor patrimonial aqui, de 2015 era 0,45. Depois, 2017, 1,27. Hoje estamos mesma coisa 2017. Então, estamos negociando a mesmos múltiplos de 2017 aqui da Vale. Olhando para os seus dividendos, temos aqui os dividendos pagos nos últimos anos. 2021 foi fora da curva, né, com o pico do minério de ferro, R$ 14,00 por ação, depois para R$ 7,58, R$ 6,00. E este ano possivelmente vai fechar nessa região aí um pouquinho abaixo dos 6, tá? De 2024. Então, temos um dividendo aberto, temos a data para o dia 11 de dezembro e o pagamento para 31 de março de 2025. Ainda dá tempo, porque se você dormir com as ações da Vale no dia 11 de dezembro, você recebe em março de 2025 a bagatela de 52 centavos por ação. Esse valor é bruto, temos que tirar 15% da alíquota do imposto de renda, tá? Que já vem descontado, já vai cair na sua conta sem aí
a alíquota, tá bom? Então olha para isso, olha para as ações de Vale também, dá uma comparada com as dos exteriores, tá? Então quando a gente olha 5,2 também aqui, um preço-valor patrimonial até acima da Vale, tá? E um dividend yield menor, aqui a gente tem a Rio Tinto, a Vale negociando com um desconto interessante também a pares. E fazendo outro valuation, porque Benjamin Graham, ok, está barato, está com desconto, com potencial de desconto. Agora, utilizando a relatividade e o passado, podemos entender que Vale a minério de ferro e minério de ferro negociando aqui, ó, sempre sobe, desce. Alguns momentos, como 2018, 2019, aqui tivemos um gap do minério e 2022 também. Mas na média a gente sempre acompanha a cotação e neste momento estamos muito próximo da cotação. Então, o que mostra também que neste momento também está negociando a um preço interessante do justo, tá? Então, olhando para o seu gráfico, aqui a gente tem uma queda hoje de 1,1% praticamente. Então, o mercado reagindo aí ao Investor Day, tá? E acredito que não curtiu tanto, porque também não passou aí da região dos 59,37, que foi a máxima de ontem, tá? Então tivemos esse recuo, um recuo aí importante, tentando aí fazer movimento de alta. Ah, Silas, onde pode ser até esse movimento? 57,80. 57,80 no curto prazo, tá? 57,80 aqui, ó. Aqui ela pode pegar para fazer aquele movimento que a gente tanto gosta, que é toca no nosso suporte e vai embora, tá? Então é o que pode acontecer. Mas a gente tem que ficar de olho em tudo, porque a XP ela tá rebaixando aqui, tá? A recomendação da Vale está dizendo que é por causa da China e os catalisadores da China não é interessante neste momento dizer a XP aqui em olhar para a Vale. Já o Itaú, ele avalia as projeções que saíram hoje da Vale e chama atenção para este ponto. O ponto é qual? O ponto é na parte dos investimentos e também na meta de produção de minérios de ferro, tá? Então eles estão dizendo aqui, foi fixada uma produção aqui de 335 a 325 milhões de toneladas de minério e um investimento de 6,5 bilhões. Ambos em linha com a estimativa da casa. O banco observa, porém, que os custos para 2025 ficaram acima do estimado. Então eles estão dizendo que os custos eles estavam projetando um custo menor e a Vale trouxe hoje o custo maior. Então por isso também o Itaú ele fica ligando o alerta para os acionistas. Então o mercado também pode estar entendendo a mesma coisa. Ah, Vale aumentar o custo e tal, mas na verdade a gente tem uma diminuição nos próximos anos, né? Então foi comunicado isso também. Vamos olhar um pouquinho para o que ela mostrou. Então ela põe aqui que a demanda por aço é suportada por tendências seculares, né? Então olha isso que interessante. Ela está dizendo que a China até 2040 vai cair ali a demanda, tá? Ok, tudo bem, vai cair a demanda, mas só que vai ser compensada por outras regiões, como Índia, entre outros países, tá? Então essa queda de China é compensada por outros países. Então a produção de aço por região vai aumentar. Então fique ligado nisso no total, tá bom? China dá uma recuada, nas outras regiões aumenta. A demanda de minério de ferro deve se manter estável nos próximos anos, então ela também estima isso, mesmo com a China ali utilizando menos, então de 1,5 para 1,545, tá? Para 2030. Então, de olho nisso, a Vale está mostrando para a gente que mesmo com o passo atrás da China ainda não é tão prejudicial. Foco na garantia da competitividade dos custos, e aí que é o importante analisar, porque, ó, 2023, 22,3 dólares o custo caixa 1, tá? 2024, finalizar em 22, 2025, 20,5 a 22, 20 dólares e depois 18 a 19. Tudo isso reflete os investimentos que a Vale está fazendo, tá? Para aumentar tanto o teor do minério de ferro quanto os custos e diminuir eles, tá? Então, de olho nisso. A gente tem aqui também os custos aumentaram em toda a indústria do minério de ferro nos últimos anos. E os plays, né? O primeiro play, o segundo e o terceiro, todos aumentaram praticamente. Igual a Vale, que saiu de 13,1 dólares para 22 dólares, tá? Então, de olho nisso. A competitividade ao longo do ciclo, para quem está de olho em minério de ferro de Vale, que 90% é minério de ferro, a gente está falando do quê? Produção de aço, produção de carro, eletrônicos, tá? Construção civil, eletrodomésticos. Então, cobre, a gente está falando de fiações, baterias e entre outras coisas também. O níquel, a gente está falando de aço inoxidável, bateria.
aqui também de olho nisso, tá bom? Então é bem interessante que se você está olhando para a Vale, entender que os produtos que ela tem são praticamente que a gente utiliza todos os dias, né? E precisamos dele. A Vale é negociada com desconto considerável em relação aos seus pares, e eu acredito também nisso, ó, 3 vezes aqui, tá? EV/EBITDA. A gente olha a BHP, a Rio Tinto aqui negociando acima de Vale, e ela está dizendo aqui praticamente que Vale está bem de graça. E olhando para o seu pagamento de dividendos e também para quanto que a gente vai ter de extraordinários, né, nos próximos anos, ela mostra que confortavelmente com a meta atual de dívida líquida sobre a geração de caixa. Então, dívida líquida expandida dela pode chegar de 10 bi a 20 bi, hoje está 16,5. A alocação de capital, então ela diz aqui permanecendo comprometido com a política de dividendos para os seus acionistas. Dividendos extraordinários sujeito à geração de caixa da dívida líquida expandida. Então a gente tem aqui até um limite de 20, tá? Então ficar atento, porque se essa dívida líquida passar de 20, a gente já tem aí um pé atrás desses dividendos. E olhando para o cenário atual para o ano de 2025, vamos ter um desembolso maior, né, no seu caixa. Então 3,7 bilhões de dólares, tá? Vai sair ao pico aqui em 2025 e 2026 começa a queda aí deste desembolso. Então de olho que pode ser um ano aí fora da curva desses últimos 4 que a gente tem aí por causa do desembolso. A meta é chegar neste valor que eu falei, né, de 20, 19,5 dólares o custo aqui caixa da Vale, que é muito importante. A Vale tem esses custos muito baixos aí e continua diminuindo eles com excelência. Olhando para a Vale, ela está comprando suas ações e recomprou bastante na região de 80, na região de 60 ela defende bem, tá? E na região aí até de 55 ela comprou um pouco também. O aluguel de suas ações deu uma esticada nessas últimas semanas, a cotação não reagiu. Então, de olho nisso, tá? De olho nisso aí, porque pode trazer aí movimentos para o papel. Vamos dar uma olhada agora na Vale, nas ADRs também, e ver se tem alguma notícia, algo aí que impacte os nossos papéis. E, eu tenho Vale ADR, tá? Então, Silas, você tem Vale? Sim, eu tenho as ADRs da Vale. Silas, tá ganhando ou tá perdendo? Tô perdendo, mas tô recebendo dividendos. Tenho 31 ADR aqui da Vale. Então, ó, se a gente coloca aqui, a gente tem hoje, eu tenho uma posição de quase 500 dólares aqui, tá? Perdendo 28%. Tô pensando em dar uma diminuída de preço médio. E também aqui, uma região onde tem um suporte no 8,60, temos um gap aberto nessa região de 8 dólares e 60. Vamos ver se tivemos recomendações e mudaram. O Caio Ribeiro do Bank of America manteve classificação de manter as ADR de Vale com um preço de 11 dólares, tá? Então, outro analista, 14 dólares, manda manter e outro analista manda comprar com preço-alvo de 16 dólares aqui para as ações, as ADRs de Vale neste exato momento. Então podemos ver que fizemos um pico e agora estamos voltando a cair e estamos negociando a valores de pandemia. Agora os pares. Rio Tinto. Será que está negociando valores de pandemia? Vamos dar uma olhadinha, porque dá para comprar, ó, dá para comprar e vender, mas não tô afim de comprar Rio Tinto. Então, ó, 2020, a gente teve Rio Tinto chegando a 34 dólares. Só a Vale está negociando a valores pandemia. E a BHP? Vamos dar uma olhadinha na BHP? É importante comparar com os pares. Por isso que está tão barato, ó. A BHP, mesma coisa da Rio Tinto. Então a Vale, utilizando essa relatividade, ela está descontada, hein? O que será isso, hein? Que essas ADRs da Vale negociando valores de pandemia, Rio Tinto e a BHP nada. Então, de olho nisso, pessoal. De olho nas oportunidades. Então, sempre a gente está aqui atualizando, tá? Aqui é minha carteira de trade, como vocês podem ver. E fica o convite também, caso você queira montar sua carteira de trade sem modificar seu preço médio, você pode abrir sua conta aqui na corretora da Quant Fury, tá bom? Você pode receber ações da CSN Mineração, abrindo a minha conta com o meu link, que está aqui na descrição, até 220 ações da CSN Mineração, ao ingressar aqui com o meu código, tá bom? Vamos para cima, pessoal. Temos aí sempre informações atualizadas. Não se esqueça, se gostar desse conteúdo, já vai deixando o like e aquele comentário, tá bom? Meus agradecimentos, fiquem com Deus, bons investimentos e até a próxima.